caça. Não vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, este é o programa Em Discussão Convida e temos o imenso prazer em receber a deputada Ana do Carmo, do PT, e seus convidados. Maria Solange Oliveira dos Santos, presidente da AFTESP, Associação dos Funcionários da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP. Otávio Cândido da Silva Júnior, secretário-geral da mesma entidade. E Alberto Vasques, assessor de Agricultura e Reforma Agrária da liderança do Partido dos Trabalhadores. Sejam todos muito bem-vindos. Deputada, a sua saudação aos convidados, falar da importância da discussão deste tema na TV Alesp, numa emissora pública e numa Casa de Leis, o Parlamento Paulista, a Casa do Povo. Tá certo, Jorge. Primeiro eu quero te cumprimentar, Obrigado, né? deputada. Dizer que é uma alegria estar aqui com você mais uma vez, né? Diante de muitas. Quero cumprimentar a Solange, a presidente da AFTESP, dizer que é um prazer em recebê-la aqui, muito importante, cumprimentar o Otávio, né, dar os parabéns também pela luta, o Alberto, né, que é companheiro aqui de trabalho, e um companheiro que eu orgulho muito em ter ele na parceria, né, aprendi muito com ele, a gente juntos com os movimentos, a gente tem tentado pelo menos mostrar que é possível tentar fazer a diferença, né, aqui nessa casa, e que não é fácil, né, vocês acompanham, sabe que nós somos em 15 numa casa de 94, então tudo que a gente propõe tem uma série de dificuldades de aprovar, mas a gente está aqui na luta, a gente não deixa a luta parar. Então eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos aqui e agradecer pela presença. Solange. Olha, eu agradeço imensamente também o convite. Eu acho que toda oportunidade que a gente possa discutir a situação do campo e a situação do trabalhador que labora lá junto com aquele pessoal do campo é muito importante, sabe? Eu acho que esse espaço sempre é importante para as pessoas do outro lado estar sabendo quem traz a comida para a mesa dele e quem ajuda esse agricultor a trazer a comida para a mesa dele. Eu acho isso de suma importância, eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade. Otávio. Então, a gente também tem essa noção do que a Solange está falando, porque, na verdade, os trabalhadores da Fundação ITESP, eles exercem um trabalho social muito grande, muito importante, que é junto aos quilombos, junto aos assentamentos da reforma agrária, junto aos beneficiários do PNCF. Que é vamos traduzir. Perdão, a sigla é vício, né? Programa Nacional de Crédito Fundiário, né? Junto também aos poceiros. Então nós temos aí hoje 533 trabalhadores que labutam por esse estado todo, né? E tem feito a diferença. Queria que você falasse um pouco dos grandes desafios também que cercam a causa dos trabalhadores e o porquê também desse diálogo permanente com os mandatos, inclusive o mandato da deputada Ana do Carmo. Então, a gente gostaria muito, inclusive, de agradecer a deputada, os deputados do PT, né, os deputados aqui da oposição que sempre nos acolhe por conta da nossa causa ser uma causa difícil, né, porque os trabalhadores da Fundação ITESP têm já um concurso de 17 anos, a maioria deles, e não tem muitos dos direitos que têm os trabalhadores, os servidores públicos em geral, né? Por exemplo, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio de 180 dias, licença maternidade, perdão, de 180 dias, enfim, uma série de direitos que o servidor público estadual tem e que os servidores da Fundação ITESP, apesar de toda a luta da associação, do sindicato nosso, ainda não conseguiram. Tem conseguido muita coisa através da justiça. Alberto, bem-vindo também. Fale um pouco da história, né? Para quem não conhece, que a gente está falando da Fundação ITESP. Ela foi criada por uma lei em 99, né? 8 de janeiro de 99, Lei 10.207. Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, é isso? Olá, Jorge. Obrigado pelo convite. Obrigado, deputado Ana do Carmo, pela oportunidade de participar desse debate. A Fundação ITESP, ela tem essa data de criação
Mas antes mesmo, já nos governos Montoro, na redemocratização, o governo estadual teve a necessidade de atuar resolvendo conflitos fundiários e promovendo o desenvolvimento de famílias que eram levadas para áreas públicas, que foram os primeiros assentamentos. Sim. Então, embora a Fundação ITESP tenha relativamente jovem, esse tipo de trabalho ele é um trabalho já consolidado, em que já temos gerações de filhos, de netos de assentados, que demonstram que uma política de desenvolvimento rural ela é capaz não só de reverter a dificuldade que os agricultores com pouca terra ou sem terra possuem, mas ajudar no desenvolvimento dos pequenos municípios do estado de São Paulo. Sim. Promove a reforma agrária no estado de São Paulo. Há que se perguntar, mas não é o INCRA, não é um papel federal? Qual é o papel do ITESP na reforma agrária aqui em São Paulo? É uma política complementar de reforma agrária. Se nós pensarmos que o INCRA tem um papel central na política de desapropriação e de aferição do cumprimento da função social da terra, a gente não pode ficar limitado a uma simples noção de que distribuir um pedaço de terra é desenvolvimento rural. Todos nós, profissionais que trabalhamos com desenvolvimento rural, sabemos que as oportunidades de uma política de extensão rural, de formação, de conhecer seus outros direitos, como direitos previdenciários, são um grande diferencial de uma política pública que inicialmente investe, mas depois consegue evidenciar que o agricultor ele é parte da solução do desenvolvimento e não um problema, não um custo. Sim, Solange, sobre o número, são 533, você falou isso? 500, menos do que um funcionário por município paulista, são 645 municípios. Está faltando gente, não precisa de mais gente trabalhando, né, num setor tão caro. Com certeza, nós temos uma defasagem hoje de 160 funcionários do quadro, tá? E a gente está dizendo de reforma agrária, mas nós temos uma outra vertente lá dentro, dentro da Fundação ITESP, que trabalha com regularização fundiária, né? Que é o título, a cidadania, das né? terras, exatamente. E inclusive urbana, né? São Luís do Paritinga voltou ao mapa depois de todo aquele acidente por conta da Fundação ITESP, que fez todo o levantamento. Então, o déficit nosso de servidor é muito grande. Sim. Deputada, como é que a senhora encara a situação desses servidores, os abnegados que estão aí na linha de frente, né? Então, a gente fica muito triste, porque desde que eu me tornei deputada aqui nessa casa, que eu passei a conhecer melhor o Estado, conhecer os assentamentos, e a gente, dali para cá, o que se aconteceu aqui foi um retrocesso grande, porque mesmo assistência técnica aos agricultores, né, muitos se aposentaram, outros morreram. Não foram repostos, e né? não foi reposto, né? E nós temos aqui uma grande luta para que eles abram concurso para repor o quadro, né, do corpo técnico da secretaria, que acabaram também com a Secretaria de Agricultura, né, que foi um outro tema muito debatido e foi um absurdo. Então, assim, o ITESP hoje ter essa defasagem de funcionário, com a demanda que se tem, né, não tem nenhum funcionário por município, né, o Jorge falou bem. Quer dizer, e que tem conflitos a importância social da presença de vocês. Porque ali são pessoas que foram assentadas, que precisam de todo um acompanhamento de perto, né, e orientação. Então, assim, é uma forma de desrespeito muito grande com essas pessoas que tanto precisa. Então, assim, a gente tem que repudiar tudo isso e, infelizmente, a gente vê o retrocesso muito rápido. Tudo que se avançou num período de 8 anos do governo, agora está sendo desfeito, né, com muita rapidez. Então, assim, a gente fica muito triste e, no mesmo tempo, nos fortalece a lutar, né, porque é o que nos resta, é a luta. Então, a gente não pode desanimar. Aqui o nosso mandato, eu estou muito feliz em estar aqui, porque a gente tem um trabalho muito junto, a várias entidades, enfim, para poder construir uma política diferenciada, né? Desde fortalecimento da agricultura familiar, fortalecimento dos assentados, enfim, que são os pequenos produtores, e uma luta para que esses produtores tenham a condição de produzir o orgânico,
Então, a gente apresentou um projeto de lei muito importante, que foi apresentado e votado aqui nessa casa, e que a gente espera que agora seja resolvida uma série de situação, né, na questão do certificado para os agricultores, linha de crédito para que esses agricultores possam fazer a transformação, né, do convencional para o orgânico. Então, assim, nós temos assim, essa preocupação e essa luta muito grande, porque todos nós sabemos que quem consome o convencional é as pessoas humildes e os mais pobres, né? Aqueles grandes empresários, grandes, quem ganha bem mesmo, muitos podem deles pagar pode pagar, né? Buscam longe, inclusive, o orgânico de verdade. Então, assim, a nossa luta é para que todos possam consumir o orgânico, né? Sim. E isso não isso também vem a mudar e de fazer uma diferença em toda a saúde do povo paulista, né? Hoje a gente sabe que a maioria dos casos de câncer é causado pelo agrotóxico que a nossa população consome. A larga mão. O Brasil é um dos maiores importadores aí. Entendeu? Até a pulverização defensivos aérea que eles fazem, né? Então, assim, desde que a gente entrou aqui, que a gente vem lutando com a frente parlamentar, vem, né, andando aos passos muito pequenininho, porque a dificuldade é muito grande, mas a gente teve a oportunidade de acompanhar o crescimento que teve nos 8 anos do governo do presidente Lula, né, que foi as frentes de financiamento, o PA, né, Alberto? Alberto pode falar. Programa de aquisição. Então, assim, houve um avanço muito grande e não foi muitos anos, né? E isso agora está, né, tendo um retrocesso. Então, assim, a gente fica bastante triste, mas, assim, eu quero dar os parabéns para vocês, né, para a Solange, para o Otávio e todos, né, o Alberto, em estar lutando pelo direito de vocês, lutando pelo direito dos agricultores, né? Isso é muito bonito e muito importante. Então, assim, isso nos anima, sabe? Nos dá força para poder continuar brigando contra um governo que só quer ver a nossa população cada vez mais pobre, né? Cada vez mais pobre de consciência, pobre de condições, enfim, pobre em todos os aspectos, e a gente não pode aceitar isso. Otávio, eu queria que você falasse também da luta dos trabalhadores, em que essa luta dialoga, por exemplo, com a agroecologia, com a agricultura familiar, porque para muita gente, o Brasil é agro, só pensa no grande agronegócio. Como fica a agricultura familiar, esse pequeno produtor? Como Jorge, fica, Otávio? É uma pergunta interessante, porque assim, os trabalhadores da Fundação ITESP, eles exercem o seu trabalho, uma diretoria, por exemplo, da Fundação ITESP, ela exerce o trabalho de assistência técnica e extensão rural, né, que é aquele que mais precisa é o pequeno produtor, é o assentado, como a Ana colocou, né, a deputada Ana do Carmo colocou aqui, aquele assentado que quando ele recebe a terra, ele precisa, nem todos têm a vocação rural, né, vamos dizer assim, mas o cara precisa então de estar sendo capacitado, a gente costuma até brincar, né, não é minhoca, quem entra na terra, o cara não vai comer terra, ele tem que produzir, ele tem que dar, e isso é um processo demorado, né, o Zé Gomes da Silva, que é o nosso patrono, né, a Fundação ITESP leva o nome de José Gomes da Silva, ele dizia que mesmo a pior reforma agrária é melhor do que não ter a reforma agrária. Todo mundo, a gente vê os grandes canais de televisão demonizando, né, os trabalhadores, os assentamentos, aquelas coisas. Aliás, criminalizando, fazendo muito movimento social. Muito barulho no sentido, principalmente com esses recursos que vieram, por exemplo, do PAA, que vieram do PRONAF. Há uma fiscalização rigorosa em cima de cooperativas, parece que para não deixar crescer, né, Ana? Então, assim, a deputada Ana pode nos ajudar nessa análise. Então, esses funcionários, eles hoje têm uma sobrecarga de trabalho muito grande, porque, como vocês fizeram um paralelo, e eu não tinha pensado nisso, realmente não dá o número de funcionário por município. E quem estava à frente da Fundação ITESP, né, a má política desse governo estadual,
ela sempre procura fazer o quantitativo, não o qualitativo. Então, por exemplo, vamos pegar o programa Minha Terra de regularização fundiária. Ele saltou de 37 municípios para 147, ou seja, mais de 300%, com o número de funcionários reduzido, diminuindo a... Altíssima produtividade, uma cabeça de planilha pode dizer. Inclusive, Jorge, assim, é interessante isso, porque inclusive o governador disse que nós somos Neymar, Messi, mas a gente costuma brincar, a gente é Neymar, Messi e tal, mas ganha salário do clube lá, do Asa do Arapiraca. Eu costumo brincar com isso, não nenhum preconceito com relação ao Nordeste, mas assim, ganha salário de clube. Mas está fazendo pequeno, gols todos os dias aí. Faz gols, mas não é reconhecido, né, pelo governo do Estado. Sim. Veja, vou dar só um exemplo para fechar. Os 3,5% que foi estendido a todo o funcionalismo público. Não alcançou. Não alcançou. Nós estamos aí na briga, por isso que a gente tem sido muito visto aqui. É muito triste. Não foi contemplado os servidores da Fundação ITESP. Eu acho que nisso fica muito visível o desprestígio de uma política pública, né? Porque eu acho que o que está no coração disse muito isso, né, na vida, que o coração está no que é essencial para a gente, no importante. Então, o coração do governo, infelizmente, não está nesse trabalho assentado, porque o desprestígio é muito grande, tá? Então, a gente, assim, não tem atenção nenhuma, tá? A gente fica sempre atrás de tudo. Olha, honestamente, hoje, o trabalhador da Fundação ITESP, ele tem uma ideologia muito grande. Ele trabalha por ideal. Abraçou a causa. O Alberto foi funcionário, ele sabe disso. A gente tem amor pelo que faz. Porque se não tivesse, a gente já teria saído. E o que é mais grave, Solange, é que, assim, para o povo paulista entender melhor o que é isso, é que se o governo investe e valoriza o servidor, né, no caso do ITESP, e assim em todas as áreas, e trabalha corretamente o apoio aos assentados e faz mais assentamentos e dá condições e dá atenção, evita das grandes metrópoles ficar mais inchada do que já superlotada estão. do jeito que está hoje, vivendo em situação de risco. Né? Então, assim, uma coisa está muito interligada à outra. Então, essa falta de política voltada em defesa do servidor que cuida de uma população tão importante como os assentados, os acampados, enfim, está prejudicando toda a população paulista. Uma coisa está muito vinculada à outra, né? Então, isso precisa ser falado aqui e mostrado um pouco, né? Alberto, quando a gente falou dessa questão da titulação, que se espraia, né, por dezenas de municípios, centenas de municípios, se pode falar, isso traz, digamos, a segurança jurídica para esse trabalhador do campo e, ao mesmo tempo, também a segurança alimentar, essa expressão? Você tem na parte rural, sim, a possibilidade de um agricultor contrair empréstimos, a segurança dele investir na construção de benfeitorias. De segurança jurídica, segurança financeira, porque uma coisa é a titulação, né? Assim, começa pela jurídica, porque ao provar que a terra é dele, ele vai ter mais condições de buscar financiamentos empréstimos, seguros. E de investir o seu recurso naquela terra, porque se não é dele, ele não sabe se ele continuará lá. Sim. Isso em primeiro lugar, mas assim, também ao você conseguir se inserir no crédito, você vai conseguir produzir, às vezes o mini crédito, às vezes o custeio, o que já garante a produção de alimentos de autossubsistência. Um pequeno excedente no começo e depois ele vai estruturando sua produção. Aí vem o desenvolvimento da renda dessa família de agricultores. Sim. E no caso da regularização urbana, talvez a forma mais rápida de aferir o sucesso dessa política pública é a possibilidade das prefeituras cobrarem o IPTU. Sim. Aquela terra que não está regularizada, ela não vai ser passível de tributação. Quando eu falei da segurança alimentar, é ter um alimento próximo de onde vai sair o consumo, que quando a gente pensa no grande agronegócio, não distingue onde é a produção. Sim. A gente pode estar tomando leite que vem de Goiás e não das bacias leiteiras paulistas, o arroz que vem do Rio Grande do Sul ou de Roraima, ou seja, como fica a produção de alimentos sendo distribuídos ali, na sua região. Sim, e aí o agricultor que consegue, então, se inserir nesses mecanismos de apoio à produção, ele tem condições de
de disputar a venda para a prefeitura, para o programa de alimentação escolar, porque um alimento que vai ficar, às vezes até o próprio filho dele vai ter acesso na refeição dentro da Sim. escola, e o dinheiro vai circular dentro do município. Isso que vai Então, fazer você tem toda a um diferença. impacto de desenvolvimento Geração local de emprego e muito renda importante. local. Isso É muito isso, importante. Solange? Você verifica isso? Olha, isso é assim, muito sensível, né? É uma situação que a gente verifica largamente no Estado. Toda vez que um assentamento é instalado, a gente já percebe que há uma mudança na conjuntura da cidade, né? E é mesmo com relação aos quilombos. Depois do reconhecimento que eles são incorporados, que a gente trabalha com quilombo também, a Fundação ITESP. E depois que o quilombo é reconhecido, que eles se sentem parte daquela sociedade, daquela comunidade, é uma situação muito interessante. A gente começa a ver, assim, a pessoa começa a ter outros olhos, inclusive a população da cidade, né? E a regularização fundiária, o que a gente vê dela, assim, a importância é essa questão dos impostos, porque ali lança-se o IPTU, então as vertentes de trabalho da Fundação ITESP são muitas, né? Assim, depois que lança-se o IPTU, a pessoa ainda pode falar assim, eu tenho, isso é meu, porque a matrícula dela fica direitinho. Aí já é cidadania. Cidadania. E é por isso que a gente entende que nós temos que ganhar bem por um trabalho bem feito. Sim. Que todo mundo reconhece que é um Com trabalho certeza. bem feito. Como é que está a situação hoje dos trabalhadores? E eu queria que você falasse um pouco também da autoestima. Porque quando se vê numa casa de leis a discussão de reajuste, não vamos falar de aumento de salário, né? Isso. Reajuste para os professores, para os servidores aí da segurança pública, agentes penitenciários, aí vai procurando na lista e não alcança os servidores da Fundação ITESP. Então, isso é uma contradição que está posta, né, Jorge? Porque, veja, não é só... Quer dizer, se você somar desde a criação da Fundação ITESP, desde quando faz a pesquisa lá de cargos e salários da Fundação ITESP lá em 2000, né, que ela é feita em 99, talvez o Roberto possa até falar com maior propriedade do que eu, o que acontece? A gente calcula de lá para cá, hoje nós temos em torno de 51% de perdas. Nós tivemos, por exemplo, nos 3 primeiros anos de contrato, porque o primeiro contrato foi em 2001. Sim. Então, 2001 a 2002, 2002 a 2003... E foi seguindo sucessivamente. E até 2004, nós não tivemos a reposição anual. Então, isso gera o fato de não ter pago, lá por coincidência, era o governo geral do Alckmin. Se o número é tão pequeno, vamos falar dos professores, 220 mil, se só são 533, qual o impacto disso no orçamento da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania? Por isso que nós afirmamos categoricamente que é má vontade política, porque o impacto é quase nenhum, né? Assim, se você olha, veja, uma emenda aí que estávamos brigando, 2 milhões no orçamento, que acabou também não indo para a Fundação ITESP por um erro aí, administrativo, né, da Alesp. Você veja, 2 milhões, o que são 2 milhões no orçamento do Estado de São Paulo? Então, o nosso orçamento é 73 milhões. O que significa isso para o Estado mais rico da nação? Que arrecada 216 bilhões para Exatamente. executar nesse ano de 2018, Otávio. Então, veja, isso... A outra questão, o plano de carreira, que o funcionário não tem, né? Por exemplo, eu entrei em 2002, 7 de janeiro de 2002. De lá para cá, eu entrei no nível 1, eu teria que ter evoluído na carreira. Não, eu continuo nível 1 sem experiência, que é depois de 17 anos de trabalho. Então, se eu não tiver experiência, eu não vou ter mais nunca. Daqui a pouco eu estou aposentando e continuo sem experiência. Então, isso é muito... emblemático para a Fundação ITESP. Assim, parece-me que a impressão que eu tenho, para fechar, é que é só a válvula da panela de pressão. Nós existimos para não deixar a questão social explodir. Sim. Deputada, por favor, o seu comentário, que a gente já está para fazer um intervalo aqui. Eu gostaria da sua fala para a gente fechar esse bloco, deputada. Eu sei que a senhora tem compromissos aí. Então, eu quero dizer que assim, dar os parabéns para vocês, né, para Solange, o Otávio e a todos os trabalhadores, né, do ITESP, agradecer ao Alberto, Jorge, e quero dizer para vocês que todas as lutas que vocês forem fazer, pode contar conosco, estamos juntos. Solidária com os trabalhadores da Fundação ITESP. Uma luta mais do que justa, né, a gente sabe da importância de vocês e vamos continuar pressionando para que
eles abram concurso, continuar lutando para que aumente o percentual no orçamento de vocês, né? Que o Otávio até colocou que vocês conseguiram aumentar um pouquinho depois que vocês começaram a participar das audiências públicas, né? Então, é triste saber que é muito lento, né? Diante de fato tão sério e tão importante, né? Quanto o trabalho de vocês, né? Então, mas infelizmente a política do Geraldo Alckmin, do PSDB é essa, e nós temos que continuar brigando e lutando juntos. Então vocês podem contar com o nosso mandato, contar com a nossa bancada, que nós estamos juntos nessa luta. Bom, muito obrigado por sua participação, deputada. O Em Discussão Convida volta em instantes. Estamos de volta no Em Discussão Convida. A deputada Ana do Carmo, do PT, precisou se ausentar em função de compromissos, mas a conversa continua e eu quero saber do Alberto Vasques sobre o papel hoje da agricultura familiar, dos assentamentos dentro do agronegócio. Há espaço para a grande agricultura, essa exportadora e que traz muitas divisas, empregos e renda para o país e para o estado de São Paulo, e o pequeno agricultor. Há espaço de convivência para os dois? Sim, há espaço, mas é importante a gente entender que quando falamos em agricultura familiar, nós falamos em diversas realidades, né? O público de agricultores familiares assentados, que é a especialidade da Fundação ITESP, ele é marcado por uma trajetória de vida de famílias que muitas vezes estiveram sem terra, estiveram acampadas. Sim. Existem outros agricultores familiares, arrendatários, produtores que estão em torno das regiões metropolitanas, que são mais capitalizados, mais organizados, mais atualizados e até em conhecimento. Sim. Então, a sociedade, que no final de contas é a grande beneficiária de uma gestão correta dos recursos naturais, ela precisa saber como é produzido o alimento. Sim. E a agricultura familiar tem essa vantagem comparativa de poder contar com mais mão de obra. Tá. E a proximidade, a intensificação dessa mão de obra permite pensar outro modelo. Sim. Então, é na agricultura familiar que a gente aposta a possibilidade de uma transição para o modelo agroecológico. Então, a deputada Ana do Carmo falou rapidamente, nós já aguardamos com expectativa que a Assembleia Legislativa já mandou para o governador um projeto de lei que cria a política estadual de agroecologia e produção orgânica. Sim. Ao você criar uma política, você estabelece diretrizes, sugere mecanismos, unifica todo um linguajar de programas e ações. Sim. Mas quem vai executar isso na ponta são os funcionários e quem torna a realidade é o agricultor. É o agricultor. Então é lá que nós temos que chegar e para isso nós precisamos de intervenção de poderes públicos e de articulação, inclusive com entidades que não são estatais. A agroecologia gera mais renda no campo, ou seja, mais valor agregado, e em havendo da parte do consumidor, que é quem paga, né? Digamos, uma economia de escala, isso pode fazer parar de pé essa equação aí, essa conta? Sim, sim. Até porque quando a gente compara com outro modelo, nós pensamos com o chamado agronegócio, você tem um consumo de recursos naturais que ninguém está fazendo a conta. Sim. Quanto de água está sendo consumido pela produção de cana? Quanto de solo ou de sanidade dessa água está sendo comprometido com o uso de pulverização aérea de agrotóxicos? Sim. Essa conta não entra no famoso PIB do agronegócio. Então, sem querer demonizar nenhum setor, a possibilidade de fortalecer a agricultura familiar, uma política estadual que permita somar os esforços, inclusive da iniciativa privada, para um modelo de produção menos impactante, essa é a grande expectativa. Se nós pensarmos lá atrás, a Revolução Verde, que trouxe o trator e o veneno para o campo, ela ocorreu através do Estado. Sim. A Secretaria da Agricultura... E tem que ser a mão do Estado também que vai reverter isso tudo. Nós temos que saber que os limites desse modelo, ninguém está falando em ruptura, sim, mas nós temos que entender
que a transformação de um modelo é um processo de orientação, é um processo de diálogo com os agricultores. Sim. E a Fundação ITESP, nas suas áreas de atuação, seja nos assentamentos, seja nas comunidades quilombolas, tem a possibilidade não só de levar conhecimentos atualizados sobre políticas públicas, mas também de aprender, porque muitas vezes esse agricultor subestimado na ponta, ele soube preservar os recursos naturais. Sim. E aí poderia receber por serviços ambientais. E poderia ser receber compensado por isso, né? Essa troca, e para isso você precisa estabelecer um corpo permanente de profissionais que tenham essa sensibilidade. Essa expertise Essa também. expertise. E esse é o grande diferencial da Fundação ITESP. Roberto falou em limites, Solange, mas assim, como conviver com esse mar de cana que existe no estado de São Paulo? A gente está falando de um assentamento aqui pequenininho, mas glebas e glebas e glebas ao lado, a circunvizinhança toda, cana com pulverização, quer dizer, como é possível a convivência no estado de São Paulo? Vamos pegar os limites do estado de São Paulo. É assim, é uma convivência um tanto complicada. Pois né? é, daí a necessidade nós tivemos já uma experiência em Taubaté, inclusive no assentamento em Tremembé, de produção orgânica, e que depois não conseguiu se sustentar. Por quê? Porque a interferência dos vizinhos impede a certificação, né? Então eu acho que assim, a sociedade tem que entender o que ela quer, entendeu? Qual a opção principal dela e trabalhar em cima disso para que o pequeno agricultor, que é o que mais se interessa pela questão orgânica, porque Sim. essa é uma produção muito orgânica, e a questão da agroecologia também vai por aí, né, Alberto? Ele é o pequeno que se interessa mais, porque é uma coisa muito pequena assim para fazer, é uma coisa do dia a dia, uma evolução diária, né? Sim. E se a sociedade não escolher o que ela quer, para ele sozinho fica inviável. Né? Então eu acho que aí é um papel importante do trabalhador da Fundação ITESP, por exemplo, falando outra vez do nosso trabalho que abrange tanta coisa, porque a gente está ali no dia a dia. O técnico da Fundação ITESP, o agrônomo, o técnico agrícola, agente social, o veterinário, eles estão no dia a dia ali conversando diretamente com o agricultor. E com isso, tanto ele leva os conceitos dele, né, como ele pega, porque você pode ver, no quilombo a gente tem uma coisa muito interessante. No quilombo, o quilombola, ele preserva. Para conseguir um licenciamento ambiental, para ele fazer a tal da queimada dele, é difícil, mas hoje a pessoa já está entendendo melhor, que a queimada dele não é nociva, porque é uma coisa pequena, que se reveza esse ano dirigida aqui, e culturalmente aceita. E sabe o que ele faz? Esse ano ele faz aqui, o ano que vem lá, chama coivara, né? Coivara. Entendeu? Então ele não degrada nada. E ele preserva, entendeu? Agora, se colocam ele numa situação que ele não pode nem aplicar o que ele sabe, o saber dele, com assistência técnica que ele possa ter, o que ele vai fazer? Vai extrair palmito, entendeu? Da mata, porque ele tem que viver. É uma questão de necessidade, né? Então, eu acho que essa importância que eu vejo que assim, a população, principalmente as autoridades nossas, tinham que comprar para entender por que de uma opção de uma fundação como a nossa. Tá? Por que ela é importante? Ela é muito importante. Explica para a gente também, Otávio, a necessidade desse trabalho por conta do número já de assentamentos, de assentados. Porque há quem diga também, mas o Brasil já perdeu o bonde da reforma agrária, seja por falta de terras ou pelo preço da terra hoje, né, principalmente aqui em São Paulo, que é muito valorizada. Como proceder? Interessante, Jorge. Você colocou uma questão, porque geralmente, quando você fala em assentamento, a visão dessas pessoas que estão mesmo à frente da Fundação ITESP, que tem uma visão do agronegócio, que incentiva o veneno, contraditoriamente a vocação da Fundação ITESP, isso nós temos. O que acontece? O cara, ele não percebe que, mesmo se como a deputada Ana do Carmo colocou, mesmo se aquele trabalhador, ele passa a sobreviver da terra, ou seja, a subsistência. Mesmo na subsistência, é uma coisa muito importante, porque ele não vai sair dali e não vai gerar violência na cidade, na favela. Claro. Né? Então, a maneira de mantê-lo como no a Solange campo. Colocou, é muito interessante. A função social da Fundação ITESP, e nós enfrentamos esse debate, sabe, Jorge, quando a gente vai para as esferas de governo solicitar
os nossos direitos, eles dizem o seguinte: olha, mas vocês são uma fundação, vocês têm recursos próprios. Mas veja, não é uma fundação que ela arrecada, por exemplo, como a Fundação Procon. Sim. Vamos dar um exemplo aqui. Que pode prestar um serviço e receber por ele. A Fundação ITESP não, ela faz um trabalho social, né? Como já foi dito aqui, com o poceiro, com o quilombola, com o assentado. Então, ela tem que ser financiada pelo governo. Sim. Não tem outra saída. Sim. Não tem outra saída. E aí, dependendo do governo, se você pegar, como você colocou para o Alberto, o governo Lula, por exemplo, ele resolveu essa equação, né? Criando o MDA. Criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário que cuidava da agricultura familiar, praticamente. E o Ministério da Agricultura cuidava do agronegócio, da soja, da cana, da laranja. Espaço, né? Para todos. Então, eu acho que num governo, numa democracia, como muito bem disse o Alberto, você não pode ter essa coisa de criar demonização. Esse presta, aquele não presta. Mas é necessário, se você tem um filho, né? E dentre seus filhos, você tem o mais frágil, você vai dar mais atenção para aquele filho que é frágil, porque ele necessita de mais cuidado. Você imagina o cara que chega, como o Alberto colocou, totalmente descapitalizado, que ficou 2, 3, 4 anos na lona preta, debaixo da lona preta. Quando ele chega, ele precisa de crédito subsidiado, ele precisa de técnico capacitado que não queira trabalhar com o que dá certo, mas aquele cara que tem que ser ensinado o beabá para ele. Você falou, Otávio, da lona preta. Existem muitos acampados hoje ainda no estado de São Paulo, aí lindeiros, as estradas paulistas, a gente ainda encontra algumas bandeiras aí e isso, gente aguardando aí. Segundo informações, né, até que a gente conversava com o Alberto aqui quando a gente estava nos bastidores aqui, né, são 10 mil famílias. Né, 10 mil famílias? E aí é importante também falar, o ITESP tem um papel interessante, porque ele tem uma assessoria de conflitos. Mediação de conflitos. Mediação de conflitos. Então, assim, são profissionais que estão preparados para chegar lá em situações de ocupação, né, onde há uma polarização, né, para evitar o pior, né, para evitar qualquer tipo de violência mais... violência sempre acontece, né, mas isso muitas vezes acaba ceifando vidas humanas, né? Então, eu quero ouvir também do Alberto sobre essa situação aí, da mediação e de pessoas que estão aí acampadas há alguns anos, é isso? Sim, é uma situação muito precária. A gente pode imaginar que no Pontal do Paranapanema, na região de Iaras, de Agudos, nós temos ainda muitos assentamentos, muitos acampamentos, aguardando a possibilidade dessas famílias se inserir, seja na política de criação de assentamentos do governo estadual, seja no Programa Nacional de Reforma Agrária. Tá. Só queria fazer um gancho, Jorge. Quando a gente está conversando aqui, criticando a necessidade de aporte de mais recursos, acho que um programa como esse, ele é extremamente importante para aproximar do telespectador, do cidadão paulista, que o remédio para essa solução, para iniciar a valorização da Fundação ITESP, ele cotidianamente passa aqui pela Assembleia. Então, existe o PLC 01, o projeto de lei complementar 01, que o governador enviou com índices de reposição que contrariaram as categorias e que a Fundação ITESP ficou de fora. Então nós, do Partido dos Trabalhadores, a liderança do PT, através do líder Alencar Santana... Já subscreveu emenda ali. Subscreveu emendas, diversas emendas, e agora fizemos também uma emenda para os funcionários da Fundação ITESP, e para além das disputas partidárias, todos os partidos podem assinar essas emendas. Corrigir uma iniciativa do governador que não teve a sensibilidade de perceber a valorização de um funcionalismo que está com 50% de defasagem salarial. Da mesma forma, no final do ano passado, todos os anos nós votamos a lei orçamentária. Sim. Então a gente, pela assessoria da liderança do PT, a gente faz uma série de emendas. Todos os partidos fazem emendas.
por que essas emendas elas não ajudam a minimizar essa falta de sensibilidade do governo. Então, eu acho que o programa pode abrir esses questionamentos para que todos os cidadãos tirem as suas conclusões e pressionem os seus deputados. E quem sabe até um canal de diálogo nessa Sim. Casa de Leis aí com o Executivo, com a Secretaria de Justiça. Mas, Solange, falando ainda da situação destes servidores, as perspectivas, como anda também o diálogo com as prefeituras, porque a gente nota da parte do Estado, parece uma certa delegação para os prefeitos. Parece que, olha, a Casa de Agricultura já vai para o prefeito, a escola que era estadual passou para a prefeitura e muitas prefeituras estão quebradas. Como é que está o diálogo, inclusive, com os gestores municipais? Isso, de alguma maneira, melhora a relação com os servidores do ITESP que estão aí por todo o estado de São Paulo? Com certeza. As prefeituras não têm o tipo de trabalho especializado que a gente fornece, né? Sim. Então, o que acontece? O trabalhador da Fundação ITESP geralmente presta serviço para as prefeituras através de convênios, contratos, alguns até que a gente questiona bastante, porque não... É uma ocasião que poderia entrar dinheiro, porque a prefeitura, a regularização, ela vai receber IPTU, entendeu? Então, o que a gente entende, infelizmente, para o trabalhador, e que isso acaba fazendo parte de um jogo político também. Por quê? Porque o prefeito, ele está lá na ponta, e para ele é muito importante entregar título, porque ele vai ter cobrar o imposto. Sim. E porque ele vai ter valor com a população. Sim. Dele. Claro. E aí, nessas entregas de título, que geralmente são muitos, né, o que acontece? Está todo mundo, todas as autoridades, quando a gente é comparado com o MES, porque realmente é um trabalho muito interessante isso que a Fundação faz, de regularização, de extensão rural também, mas de regularização é uma coisa, eu acho que quase específica da Fundação, sim, né? E a gente não tem a contrapartida disso. Então, a gente presta um relevante trabalho e que não tem. Os prefeitos conhecem muito a gente. Eles não imaginam que a gente ganha tão pouco. Quando a gente fala, eles assustam. Eles compram todos os... assumem todos os pedidos nossos de mandar abrir pedido para os deputados, para o secretário, abrem processo, fazem moção de apoio, porque eles conhecem nosso trabalho. Sim. Quem está no campo... Conhecem e reconhecem. E reconhecem. Sim. E não entendem que nós não temos a contrapartida disso, né? Eu acho que uma política pública, quando ela é estruturada, ela tem que prever como ela vai ser custeada. É o que eu já fui representante dos trabalhadores no Conselho Curador, eu colocava muito isso. No Conselho Curador da Fundação ITESP, né? Sim. Nas reuniões eu colocava. Muito bonito isso, mas nós precisamos da contrapartida. Nós prestamos um trabalho, nós fazemos parte de uma política social do governo de titulação, de extensão rural para o assentado, trabalho com quilombola. O que nós temos de contrapartida? Ele tem que nos manter, né? Eu entendo isso, que uma política pública tem que ser mantida pela máquina do Estado. Sim. Né? Otávio, o que falar também dessa questão do preenchimento dos claros, criação de concursos, como é que está isso aí? Porque são apenas 533 e no meio disso muita gente que está aí próximo de se aposentar ou desalentado, procurando outras alternativas e até prestando concursos, saindo. Como é que está a situação? Já vamos pensar numa rodada de considerações finais ao terminar. Isso talvez a parte mais grave, sabe? Nós tivemos, por exemplo, concurso em 2000, 2008 e 2013. Mesmo assim, nós temos essa defasagem de um quadro de 737 funcionários, são 37 cargos de confiança, né? O nosso quadro, portanto, cheio é de 700 funcionários, né? Mas isso não se consegue manter por conta da falta de carreira, porque se você tivesse um plano de carreira, a pessoa ela acabaria ficando, porque também tem os benefícios que ajudam muitas vezes a segurar, tal, também estão defasados no mesmo percentual. Pelo que você falou, né? Que está no mesmo nível desde sempre. Exatamente. Então, o que acontece? Isso é que desestimula, né? Há um desestímulo em relação a permanecer na Fundação ITESP, e muitos que são jovens acabam prestando concurso, né, nas carreiras federais, mais interessantes, mesmo carreiras que são... como se diz, muito parecidas, né? Como o INCRA, enfim, outros órgãos que nós temos. E aí se percebe o esvaziamento. Isso fica muito claro. Eu fiz um trabalho de dissertação de mestrado, eu falei sobre a precarização do trabalho na Fundação ITESP. A minha dissertação de mestrado que eu fiz na Unifei. E um dos indicadores da precarização é justamente essa questão
de não se valorizar a carreira, o que gera a saída. Infelizmente eu não consegui entrevistar os que saíram, mas isso fica muito patente, né, que os funcionários não tendo uma carreira, eles não permanecem. Então, pega o quadro em Taubaté, onde a gente trabalha. Tá. Dos 8 funcionários que foram chamados no concurso último de 2013, que caducou agora sem ser chamado nenhum, dia 14 de fevereiro, dos 8, 4 já foram embora. Todos novos, ou seja, 50%. É impossível repor, então. Os claros vão ficando para sempre. E você sabe que uma coisa, talvez a pior coisa na política pública é a descontinuidade. Em toda a política pública. Sim. E é o que nos cacifa muito, sim, junto aos assentados. Porque nós Por mais eficaz e eficiente, se ela não tiver continuidade... Tem que ter continuidade, por exemplo. O técnico da Fundação ITESP, ele fica lá desde que começa a trabalhar. Por exemplo, em Tremembé, no assentamento lá, nós temos o Ditão, que é um técnico nosso, agrônomo. Ele está lá, por bem ou por mal, ele está lá há 15 anos. Então a cobrança é em cima dele, sim, as pessoas sabem de quem cobrar, o assentado sabe de quem cobrar. Então, ele é a Fundação ITESP ali. E não tendo o funcionário indo embora, você começa a criar esse rodízio, sim, que é altamente pernicioso. Né? Vamos pensar numa rodada de considerações finais. Solange, começando por ti, o que falta, por exemplo, para sensibilizar o governo, os governos, né? A gente tem uma mudança de governo aí, para que haja esse estímulo para permanência, para a valorização dos servidores da Fundação ITESP. Olha, falta assumir a Fundação ITESP como uma questão de política pública mesmo, né? E valorizando especialmente o funcionário, que tem toda uma tradição, uma história, uma expertise, para que ele possa permanecer lá e continuar fazendo esse trabalho como ele faz, com tanto carinho, com tanto amor, porque a gente tem uma ideologia em cima disso, sim. Eu acho que não tem funcionário lá que não tem essa ideologia. Então esse é um apelo, que a gente vamos fazer assim, o possível, e nós estamos iniciando uma luta nesse sentido, para valorizar a carreira do funcionário para ele ficar. Entendeu? Sim. Se aposentar na Fundação ITESP prestando um serviço de qualidade que ele sabe prestar. Otávio Cândido, como diz a deputada Ana do Carmo do PT, o governo só funciona sob pressão. Como é que a população, ou essa parte que é servida pela Fundação ITESP, deve também proceder, fazer muito barulho para que esse trabalhador, esse servidor seja valorizado? Então, como eu disse, Jorge, eu entendo que o governo tem que ter essa questão agrária como prioridade, né? Essa questão social é importante, ele tem que ter essa prioridade, porque muitas vezes o governo ele mensura pelo resultado, pela quantidade de votos que ele terá. E você sabe que hoje o mundo rural ele tem muito pouco voto. Sim. Então o cara ele prefere, em vez de fazer um investimento no assentamento, ele pode até ir na mesma direção e investir na horta comunitária ali na periferia. Sim. Porque, não que isso não seja importante, estou dizendo, mas isso dá muito mais voto para ele do que investir na reforma agrária, né, na regularização fundiária, no quilombo. Porque, assim, o governo ele tem que ter essa vocação, né, ver que isso é importante, é estratégico, é fundamental. Se ele não tiver essa visão, fica muito difícil. A população, como disse a deputada Ana, que teve que sair, mas que tem um trabalho muito grande... Batalhadora da causa. O que acontece? A população ela não está percebendo que ela está sendo envenenada. Os assentamentos, os quilombos, eles podem fazer muita contraposição nessa linha. Né, de oferecer já está fazendo. De oferecer um produto com qualidade. Tem a questão da comercialização, que também é nosso expertise, né, de estar trabalhando a questão da comercialização, da produção dos assentamentos. Então, assim, a população também tem que começar a cobrar dos governos, porque senão eles agem por quantidade de voto. Infelizmente, essa é a realidade. Né? Muito obrigado, Otávio. Para encerrar, Alberto. Não, Jorge, em um minuto que eu agradeço. Esgota. Eu que trabalhei na Fundação ITESP, tenho a honra hoje de tentar, junto à bancada dos deputados do PT, explicar a importância desse trabalho. Em São Paulo existe um esquecimento do rural.
E eu acho que a possibilidade de a gente relembrar a diversidade de modos de vida e de realidades econômicas e sociais do interior afora, só isso já ajudaria a sensibilizar muito o cidadão, mas especialmente os gestores, que esses sim têm a obrigação de conhecer as realidades diferentes e que muitas vezes ficam isolados aqui em São Paulo, pensando que São Paulo se resume a regiões metropolitanas e desperdiçando a possibilidade e os recursos que nós temos por todo esse estado. Voltaremos ao tema. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Alberto, Otávio, muito obrigado. Solange, muito obrigado. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Em Discussão com Vida. Espero você.